Senhor presidente, demais colegas vereadores da mesa, vereadores do plenário, senhoras e senhores, público ouvinte da internet, eu gostaria de iniciar pedindo à secretária da Casa e à mesa diretora para que acrescentasse uma cópia desse documento do Ministério Público, que fosse enviado junto com o ofício da Câmara para os deputados estaduais também, Henrique Queiroz e Júlio Cavalcante. Porque a gente tem que pedir o empenho de todos em favor do nosso povo. Eles tiveram um voto significativamente aqui, e aí a gente pede para que isso seja feito. E, segundo, agradecer ao colega vereador Luiz Abel por esse tempo que passamos juntos. Ele vai encerrar a atividade de vereador, porque irá ser substituído por Zé Francisco. Aí eu gostaria de agradecer pela parceria, pela compreensão que Vossa Excelência teve com a Casa Legislativa. E falar de umas coisas que assim, chama a atenção quando a gente vê as pessoas reclamar. E nós estamos aqui representando o povo e a reclamação de cada pessoa. E eu estou vendo aqui 2 episódios que nós precisamos averiguar e precisamos chamar a responsabilidade de quem tem. Como funcionário do Correio, eu estou sabendo, e as pessoas já entraram em contato comigo, inclusive eu tirei uma foto de um panfleto aonde a pessoa bota a Mira Correios como fosse uma empresa. Não é empresa, não tem telefone de contato, não tem nome de pessoas, absolutamente no escuro, e utilizando o nome dos Correios, dizendo que é uma exigência dos Correios para que cada morador coloque essa caixa para receber as correspondências. Veja só, eu quero dizer que não é verdade, não procede, o Correio não faria isso nunca com as pessoas, até porque isso é uma questão de cada um. As lojas de material de construção, todas elas vendem caixa de correios, e é a opção da pessoa. E eles estão aí, passando de casa em casa, dizendo que é uma exigência do Correio, cobrando R$ 59. As pessoas não têm o dinheiro para pagar, aí eles instalam e diz que será cobrado no mês que vem, e não recebe de retorno. Quer dizer, é uma prática ilegal e que nós precisamos combater. Eu já passei para a diretoria, para que o pessoal da jurídica tomasse providência, e a gente está aguardando qual os passos nós iremos tomar. Porque não é possível que nós ficamos assistindo a prática indevida e ficarmos calados. Até porque nós somos representantes do povo, nós temos a obrigação de combater essas coisas erradas. Eu acho que tem pessoas que já me prestaram queixa e que provavelmente irão para a delegacia. Por quê? Acreditaram que fosse o Correio realmente, está lá o nome do Correios. E não existe nenhuma identificação dessa empresa nem dessas pessoas. Então nós precisamos combater, isso não é legal e não podemos deixar Sertânia na mão dessas pessoas. A outra coisa que também me chama a atenção
viu, vereador Antônio Almeida? Vossa Excelência é ligado à zona rural e está também uma reclamação aqui, que eu não sei direito, mas eu não poderia deixar de falar, porque é uma cobrança do CAD, que é o Cadastro Ambiental Rural. Apesar dele ser obrigatório, mas ele terá um prazo, porque as pessoas não podem punir ninguém sem oferecer as condições mínimas para que aquelas pessoas possam regularizar sua situação. Eu não estou aqui acusando ninguém. Agora, quem está fazendo a prática é as pessoas do sindicato rural e cobrando. E eu acho que não é legal, por quê? Porque o sindicato já cobra dos trabalhadores rurais, eles arrecadam em torno de R$80 mil mensal e ainda faz essa cobrança que, para mim, no meu ver, é indevida, porque o IPA faz gratuitamente, embora não tenha a velocidade que as pessoas gostariam, mas o sindicato representante do trabalhador rural não era para fazer isto, porque o sindicato com o pessoal da empresa estão cobrando R$150, que é o montante mínimo, R$150, e R$10 por cada hectare que ultrapassar o mínimo. Ou seja, se você pegar uma propriedade de 200 hectares, o cara vai pagar R$2 mil, que não há orientação alguma nesse sentido. E se tiver, eu gostaria que Vossa Excelência apresentasse na casa, que eu aqui não estou dizendo que alguém está fazendo de má fé, eu não estou dizendo, eu estou dizendo que não concordo com esse tipo de situação, até porque essa informação está sendo repassada nas associações de moradores e os associados estão fazendo esse questionamento e trazendo até a mim. E eu acho que não é legal, até porque o sindicato é representante da área rural, dos trabalhadores rurais, e tinha mais do que a obrigação de orientar e fazer gratuitamente. Assim não vale a pena você pagar uma representação que você tem. Se eu tenho um sindicato, é para me defender um dia. Se eu tenho um sindicato, é para fazer alguma coisa que eu precisar. Eu pago ele hoje para ele me retribuir depois. Assim é com o INSS, assim é com todas as instituições que pagamos. Então, eu acho que é indevido. Nós precisamos procurar ver essa questão. Eu estou recebendo aqui como denúncia e aqui estou repassando. E aí a gente precisa ver, verificar. O vereador me dá uma parte. Pois não, vereador. O CAR, como é chamado, Cadastro Ambiental Rural, né? É uma lei federal, né? Não é o sindicato que criou, nem o Estado. É uma determinação federal que, de início, toda propriedade no Brasil inteiro teria até o ano passado para fazer esse cadastro. A presidente Dilma prorrogou até maio de 2016, que estamos chegando, né? A gente não sabe se vai ser prorrogado. A obrigação de fazer, ela é do proprietário. Em alguns municípios, em alguns estados. Pernambuco, o IPA está autorizado a fazer e está fazendo, né? A prefeitura deveria estar fazendo também, como as outras estão. Sertânia é zero, não está participando. Não foi para as capacitações dadas pelo governo federal, para que pudesse também botar gente em campo para fazer. A cobrança não é do sindicato, é uma empresa privada que está fazendo. O sindicato que fez está mobilizando e está se articulando, e como a procura ela é alta, conseguiu sair de um desconto. Era mais caro, não seria isso não, vereador. Mas através do sindicato conseguiu diminuir. Não é responsabilidade do sindicato fazer não. Até porque não tem competência para isso.
porque tem que ter técnicos capacitados, autorizados, com CREA, para poder fazer. O sindicato ele não tem essa estrutura, mas o sindicato está participando e está diminuindo. Agora a gente queria que, inclusive, Vossa Excelência pudesse ver, junto ao seu prefeito, junto ao senhor secretário de Agricultura, que pudesse mobilizar e também botar a secretaria para que ela pudesse ajudar os produtores, que realmente não é barato, a gente sabe disso, mas era mais caro ainda se não fosse a intervenção do sindicato para poder estar fazendo isso, né? E o sindicato está fazendo a sua parte para poder minimizar, para poder diminuir os custos do produtor, porque senão ele teria que pagar além disso aí. Obrigado, vereador. Vereador, Sim, rapidinho. pois não. Essa questão do CAR, isso é uma exigência mesmo do governo federal. Sim. E que iria, inclusive, repassar um recurso para o IPA. E o IPA ia contratar, se eu não me engano, 70 ou 90 técnicos para fazer isso no Estado. Porque isso foi criado, porque os caras criam lá num birô em Brasília, no ar-condicionado, pensando nos agricultores lá do sul do país, sudeste, que são organizados, que tem computador em casa, que tem GPS, porque tem que bater ponto, fazer tudo isso. E aqui no Nordeste não tem, aí não tem as pessoas capacitadas para fazer. Aí tem empresa por aí, os cabos sabem fazer, vão sair oferecendo serviço para ganhar dinheiro. O IPA está atendendo algumas coisas, 2 técnicos, mas não tem condições de atender muitos, certo? Porque não houve, depois houve, eu não sei se por conta da crise, o governo federal não fez mais esse convênio com o IPA, e também o IPA não contratou ninguém. Está atendendo na medida do possível, e inclusive torcendo para que se prorrogue o prazo. Porque quem não fizer, fica sem direito a qualquer tipo de política pública junto ao governo federal, junto à banca e tudo. Então é essa a explicação. E eu quero até sugerir, senhor presidente, o senhor pode até acrescentar o tempo aí no discurso do vereador, para ele não ficar prejudicado no tempo dele. É que a gente convide um técnico do IPA que dê uma explicação toda essa sobre o CAR aqui num dia de uma reunião toda assim para a gente. A gente pode convidar Carlos ou Fernando, que eles têm todo o prazer de vir para cá, né? A gente combina isso aí, manda a solicitação e vê um deles 2 aqui, dá uma explicação aqui, técnica, explica tudo isso. Perfeitamente. Certo? Para não se ficar fazendo que é uma questão de política, ou de A, de B, ou do sindicato, não. Aí é uma explicação técnica deles que vão explicar todo o processo. Obrigado, vereador. Valeu, obrigado também, acrescentar aí no meu discurso. Agora, veja só, o que eu queria dizer é o seguinte, é que nós sabemos que as leis, quando vêm, elas são construídas e vêm para o agricultor se adequar, para as pessoas se adequarem. E não é possível que as pessoas sejam prejudicadas pela inoperância governamental. Ou seja, quem cobra tem que dar um mínimo de condições. Nós temos aqui uma situação, inclusive, diferenciada, porque o vereador Tonho Almeida tem conhecimento da questão da área rural e do segurado especial que nós somos aqui. Que na região de sul não tem. Por quê? Porque lá existe o trabalhador rural de carteira assinada. Porque lá a terra é produtiva. Mas aqui a nossa, nós moramos em um polígono de seca e que não temos terra produtiva, porque não chove. Então, por isso, é aberta essa exceção para a comprovação da atividade rural como segurado especial. E ele não vai pagar 1 centavo ao INSS e tem todos os direitos preservados pela Previdência Social. O vereador conhece, sabe disso, e a gente nos preocupa, por quê? Porque não existe dinheiro fácil para os agricultores. E aí, às vezes, a pressa, sem levar em consideração que temos que correr atrás de prorrogação, porque tem que ser, até porque não houve um trabalho de mídia, de divulgação para ninguém. E aí me preocupa, por quê? Porque são dinheiro que está tirando de quem menos tem. São as pessoas que não têm. E o sindicato, como representante do trabalhador rural, é que eu acho que teria a obrigação de chamar e tentar solucionar esse problema
junto ao governo federal. O que é do governo federal? Isso eu não tenho dúvida. O colega não Isso consegue aí. dar uma parte? Pois não. Rapidinho. Dentro da sugestão que foi dada aí pelo colega Antônio Henrique e as observações feitas pelo colega Antônio Almeida, eu ia sugerir o seguinte: além de trazer os técnicos do IPA para nos informar aqui as questões técnicas, que nós fizéssemos um documento coletivo desta casa, encaminhássemos ao deputado federal Gonzaga Patriota, ao deputado federal Zeca Cavalcante e aos senadores, e a todas as entidades ligadas aos trabalhadores rurais, via CONTAG e outros que estão por aí, para que essas entidades fizessem gestão junto, acredito que deve ser Ministério da Agricultura, não sei qual é o ministério responsável pela questão do CAR, para que isso seja solucionado. Ou que se prorrogue, ou que o governo federal repasse os recursos para que tenham técnicos suficientes para fazer o trabalho, né? Porque realmente eu acho que o problema é muito mais sério do que a gente imagina. Perfeitamente. Né? Muito mais sério do que a gente imagina. Então, aqui não é a questão da política do lado A ou do lado B. Eu acho que é uma questão suprapartidária. Independe de cor, independe de ideologia. É uma questão aqui que vai resolver a problemática dos agricultores da região nordestina. Né? Exatamente, exatamente, para que a gente comece a despertar, e isso precisa aparecer na mídia para ser resolvido. É uma sugestão minha aqui, que pode ser complementada com outras sugestões dos colegas aqui presentes. Muito obrigado. Valeu, vereador. Engrandece meu discurso. Agora, vereador, a gente precisa... Já passou um minuto, mas eu vou lhe dar mais 2 minutos. Não diga isso não, eu nem falo. Não, porque eu queria concluir. A Vossa Excelência Só deixou... concluir o raciocínio. Mas eu vou deixar. Deixa. Sim. Foi. Pois é. Assim, todas foram bem-vindas e que esta casa realmente faça e não deixe o sindicato querer abraçar a causa sozinho, porque não vai ter condições, mesmo que eles trabalhassem dia e noite, daqui para maio não era possível concluir um trabalho tão grande que é Novo Estado do Nordeste. Não é só Sertânia, isso aí eu acredito que não. Então, nós precisamos nos unirmos para melhorar a qualidade do povo que nós somos representantes. Então, aqui eu não faço nenhuma questão de, por exemplo, de me expor. Estamos à disposição, quero que a casa faça o documento e que nós possamos chamar os técnicos do IPA também, para que nos explique, e que o povo precisa de esclarecimentos. O que a gente não pode é deixar as pessoas, às vezes, sendo tratado com distorções que não é legal para ninguém. Quer dizer, o cara tirando no que não tem, dinheiro que não tem para pagar uma situação assim. Eu tinha outras coisas aqui para falar, mas vai ficar para a próxima reunião.